E essa semana saiu um relatório do futuro do trabalho do World Economic Forum. E o Ju vai trazer um pouquinho dessa visão, né, Ju? Vamos amarrar aqui tecnologia, ser humano e o futuro do trabalho. Utópico, distópico, temos coisas boas, as previsões futuristas são boas. Olha, Rê, na minha opinião, elas são bem positivas, né? Porque quando você começa a olhar o relatório mais a fundo, você percebe que das 10 maiores habilidades ou requisitos, né? Você percebe que mais da metade ela é orientada para ser humano, né? Então, assim, as três primeiras, a gente tem pensamento analítico, que pode ser o pensamento crítico, né? Quinto lugar, o pensamento criativo, sendo que a segunda e a terceira, ela é mais vinculada a habilidades de inteligência artificial, manipulação de dados, etc, né? Você começa a perceber que o ser humano, ele acaba ficando muito mais em evidência. Dentro dessas 10 habilidades, também tem uma que me chamou a atenção, que seria liderança, seria empatia, seria coisas que a máquina provavelmente não vai fazer em pouco tempo, né? Dentro dessas barreiras, inclusive, para isso acontecer, a gente percebe muito mais uma barreira não tecnológica, mas mais uma barreira cultural. E essa barreira cultural vem com as preocupações de regulação, vem também com pouco letramento digital, né? Que também é outro ponto que assim tá muito discutido no relatório. É um ponto que eu sempre que eu penso nele eu fico triste porque na verdade quanto mais inteligência artificial a gente tem e tecnologias, na verdade a gente não está diminuindo ou democratizando isso para as pessoas, porque assim, até pode ser democratizado, mas mesmo que a gente democratize toda a tecnologia, a base cultural para a pessoa adotar a tecnologia, ela não acontece na mesma velocidade. Então, assim, pode chegar ChatGPT para geral, mas infelizmente as pessoas ainda não têm a capacidade de entrar, fazer a conta e usar, né? Então, o letramento digital ainda é, de longe, o principal desafio, né? Eu gostei muito do que a Júlia falou sobre a história, sobre a cultura, e eu estava refletindo aqui principalmente sobre como a gente está avançando com a tecnologia e, e pensar que a globalização foi uma grande mentira, né? A gente não está vivendo uma grande aldeia global, mas a gente está vivendo múltiplas aldeias. Tem um livro que é do Frederic Martel, chamado Smart. É o mesmo cara que escreveu o livro da globalização, do mainstream, né? E ele diz como que a internet, na verdade, veio para reforçar nossas diferenças ao invés de tornar a gente mais igual. E tem um cara que é o Eli Pariser, ele fez uma palestra fenomenal. Ele fala sobre o filtro bolha, né? É, no qual ele explica que a gente está vivendo as nossas bolhas. Então é muito louco, assim, tipo, eu escuto a Júlia falando sobre todo o universo de cultural, né? Que é construído, é reforçado, é empoderado, a gente dá mais presença e ao mesmo tempo ele não chega para as pessoas, né? E aí a gente pode pensar isso sobre a nossa bolha algorítmica, né? Que na verdade, para mim, é o maior desafio. Então, assim, por exemplo, eu venho da cultura japonesa. A cultura japonesa hoje, ela no Brasil, ela está enfraquecendo muito, 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 muito. Ao mesmo tempo que você vê que existe uma guerra cultural invisível, onde você vê a cultura coreana crescendo numa vertical absurda. E é um projeto de 20 anos, né? Você pega a onda Hallyu, ela é uma onda que foi construída pelo próprio governo, né? Será que a gente não está deixando isso de lado? Será que
a nossa onda brasileira, onda cultural, ela não está fraca, porque não tem um projeto cultural que vai, que vai ser disseminado no mundo, porque a cultura brasileira é forte, é muito forte, não tenho dúvidas, né? O brasileiro tem uma cultura de valor, só que ela é uma cultura muito mista, né? Você sabe que a maior colônia japonesa fora do Japão é o Brasil. E tem pouquíssima gente que sabe disso. Tem mais. É o segundo país do mundo que tem mais japoneses. Eu queria só trazer uma provocação que é muito importante aqui, que a Nai falou sobre o gêmeo digital, né? E escrevi uma matéria essa semana, né, no meu blog, falando sobre as 50 maiores inteligências artificiais mais usadas, e eu descobri que 12 delas são para criar gêmeos digitais ou personagens digitais. Isso é mais de 20% das principais inteligências artificiais. Quando você fala de colocar a inteligência para trabalhar no seu lugar, eu até diria um pouco mais. Não é só o gêmeo digital. A gente está falando de que o nosso maior concorrente vai ser as personas digitais ou inteligências artificiais que vão trabalhar como influenciadores, que vão ter personalidades, vão ser pessoas digitais, né? Que a gente vai entrar numa discussão que assim, hoje, se mais de 20% das principais IAs estão saindo para produzir pessoas digitais que vão trabalhar no mundo digital, que vão ser remuneradas digitalmente. A Nay até falou de você cria o seu gêmeo e depois você recebe. Na hora que ela estava falando disso, eu estava falando assim: criptomoeda, blockchain. Porque o sistema que isso vai rodar vai ser sistemas criptografados. Você vai chegar no absurdo que a inteligência artificial pode receber um salário e ela pode ser custodiante do próprio dinheiro dela, né? Então você vai ter a inteligência artificial sendo dona do dinheiro, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ter uma competição de mão de trabalho não entre dois seres humanos, mas a gente vai ter a competição entre um ser humano e uma máquina. Isso vai acontecer primeiro, com certeza, no universo de Creators Economy e de criadores de conteúdo. Porque hoje, se você pegar a invasão que está acontecendo de influenciador de inteligência artificial, desculpa, você vai ter marmanjo aí de 150 quilos criando um exército de influenciadores de inteligência artificial que vai detonar o mercado de influenciadores. E, amigo, você vai concorrer com esses caras e eles vão criar conteúdo muito melhor, mais bonito, com mais qualidade, com mais velocidade e você vai ficar para trás. Como que a gente faz para criar uma rede onde apenas influenciadores, seres humanos podem interagir? Uma espécie de ser humano verificado. Fica a provocação.